Olá, eu sou Silvia Spolidoro e esse é o podcast Bora Falar. Você já sabe, aqui você sempre encontra uma dica maravilhosa sobre séries ou filmes e um papo melhor ainda, porque a gente utiliza o tema do audiovisual para aprofundar sobre o porquê aquela série é boa, por que aquele filme mexeu comigo. Então fique aqui, já vai compartilhando o nosso conteúdo com todo mundo para que a gente consiga crescer ainda mais o canal. Peço sua ajuda, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito delicado, mas é um tema que é urgente e que precisa ser tratado com muita responsabilidade. A gente vai falar sobre os transtornos alimentares e o filme O Mínimo para Se Viver, que está disponível na Netflix, é um filmaço. Duvido que você assista e que você não vá se questionar e questionar pessoas que você possa conhecer e possa também ajudar, porque faz parte da gente, né? Ser tocado por uma obra e de repente compartilhar aquilo com alguém que passe, algum pai, alguma mãe, ou até amigo, irmão, enfim. A gente sabe que os transtornos alimentares estão aí cada vez são mais sérios, porque a gente lida muito com a autoimagem, né, inclusive Instagram, YouTube e tudo mais. Bom, eh, o Mínimo para Se Viver é um drama que acompanha a história de Ellen, uma jovem que enfrenta uma anorexia severa e inicia o tratamento que vai muito além de ganhar peso. Envolve reconstruir sua relação com o corpo, com a comida e consigo mesma. E para aprofundar nessa conversa, eu convidei a minha amiga que já esteve aqui há um tempo atrás, a nutricionista Jaqueline Alac. E aí, Jaque, seja Ê, bem-vinda! Silvinha, muito obrigada. Estamos aqui mais uma vez, né? Feliz de poder estar conversando com você e com o público sobre esse filme que é realmente uma obra-prima. É um vídeo que tem um filme que tem muitas camadas para a gente conversar a respeito, né? Um filme muito sensível e foi muito engraçado porque eu saí do filme leve ao mesmo tempo, mas eu chorei muito no final, porque ele é um filme sensível, né. E a menina, a Ellen, que muda de nome, de personalidade, né, para poder encarar esse transtorno que é algo, assim, realmente muito expressivo, né. Eu estava dando uma olhada nos dados, né, de pessoas com anorexia nervosa, que é o caso da Ellie, são cerca de 11 milhões de pessoas Meu Deus. com anorexia. Então, o transtorno alimentar, ele é uma realidade no mundo de hoje, né, no mundo onde a gente usa muito as redes sociais, como você falou, para mostrar corpos, né. A gente tem hoje uma composição de corpo que está sendo muito veiculada, né, de mulheres muito magras e muito musculosas. Então a gente tem visto aí, eh, uma coisa que não é bacana, mas estão se usando muito as injeções, as canetas, né, emagrecedoras, mais o uso de oxandrolona, que é bomba, para poder fazer, construir esse corpo, porque um corpo naturalmente magro ou estruturado, ele não chega naquela aparência, né. Então a gente está até brincando agora que é o corpo de suco, né, que é o que usa a caneta emagrecedora, mais a oxandrolona, a bomba, para poder fazer essa construção. E em meio disso tudo, a gente tem uma parcela da população que realmente sofre, né, com os transtornos alimentares. Então é importante a gente trazer essa obra, comentar sobre esse assunto, explicar um pouco para a pessoa que está do outro lado o que que é, né, e que a gente consiga também identificar e ajudar pessoas nesse sentido. Acho que é importante a gente trabalhar no podcast essas questões, né. Com certeza. E, Jaque, por que você escolheu exatamente este filme para falar sobre todo esse assunto aí, que você já introduziu tão bem? Então, Silvinha, eu acho muito interessante, porque esse filme, como eu te falei, ele tem muitas camadas. E a gente vai poder dar algum spoiler aqui, né, um ou outro, sem problema, né. E ele é interessante porque, justamente, a gente vai falar sobre os transtornos alimentares, mas também um conceito muito importante que eu trago da minha formação de Ayurveda, que é o conceito da mente por trás
de quem está transtornado. Porque existem as doenças psiquiátricas e existe o comer transtornado, que leva a determinadas mudanças de comportamento em relação à alimentação. Então, por exemplo, uma pessoa obesa, ela não é uma doença psiquiátrica, ela é uma doença física, né? Então, ela hoje tem um CID, né, que é uma classificação internacional de doenças, que é o E66. Mas a gente tem um dado, por exemplo, super interessante, que a doutora Marli Alvarenga, que trabalha com nutrição comportamental, traz para a gente, que normalmente as pessoas que têm obesidade têm depressão acompanhado. Então, a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, né, a compulsão alimentar, que são esses três que formam doenças psiquiátricas, elas estão num quadro diferente, mas elas são sempre acompanhadas de algum transtorno emocional. Então, é sempre a emoção vindo junto com esse transtorno. E o Ayurveda, né, a medicina de modo geral oriental, ela vai mostrar para a gente que quase toda a origem das doenças está em algo que a gente chama de pradhyanaparada, que é o desvio da cognição em relação ao que é verdadeiro. Então, quando você não compreende a real natureza das suas emoções, você esbarra numa questão de cognição, pradhyanaparada. E para a medicina oriental, se você não olha, se você não toca nesse aspecto, você não consegue evoluir. O que eu acho muito curioso, porque hoje a gente vê estruturas como, por exemplo, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, amplamente utilizada no SUS para controle de obesidade, fatores tabagísticos também, né? Que vai mais ou menos brincar com o mesmo conceito do Pradhyanaparada, né? Que é trazer a pessoa para observar os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu comportamento mediante esse sentimento que ela desenvolveu. Tudo a partir de um pensamento errôneo sobre algo que acontece. Então, quando você olha a TCC agindo, né, de forma benéfica, cientificamente muito buscada, muito veiculada nos guidelines, nos consensos de psicologia, você vê que existe uma similaridade nesse processo de trabalhar os sentimentos. E o filme ele é sutil, né? Porque ele vai apresentando a doença dela de forma muito leve, embora seja realmente um transtorno muito pesado para quem esteja vivendo essa situação, mas ao mesmo tempo ele vai ali apresentando de maneira leve, mas você vê a densidade do comprometimento emocional da Ellie. É tanto, né? E por que a anorexia nervosa é um distúrbio tão difícil de tratar? Porque a pessoa, ela tem uma identificação com a doença. Ela é a doença, ela se empodera por ser a doença, né? Então, é extremamente difícil você conseguir contornar a anorexia nervosa, né? É um dos tratamentos mais difíceis. E aí a gente também entra na nutrição comportamental, que não serve só para a nutrição, mas para outros aspectos, que para você trabalhar com o paciente ou com uma pessoa que esteja com essa condição, a gente precisa avaliar em que momento de mudança ela se enquadra, que são os modelos transteóricos para mudança, ou seja, qual é a prontidão de mudança que aquela pessoa tem para querer mudar, para querer sair daquilo ali. E a Ellen, ela não conseguia sair daquilo ali, né?
Então, ela precisou trocar de nome. O terapeuta sugeriu que ela mudasse para Ellie, para quem sabe dali, a partir dali, ela ter uma nova visão sobre ela. E os transtornos, a teoria desses Da compulsão alimentar, o transtorno modelo, alimentar. modelo transteórico Aham. vai falar justamente sobre esse nível de prontidão. Quando a pessoa está num estágio de pré-contemplação, ela sequer tem noção daquilo que cerca ela. Ela tem uma desconexão da realidade com aquilo real, do que é real, para aquilo com que ela vive. Ela se olha no espelho e se acha gorda, por exemplo, e está pesando 30 quilos. Exatamente. Então, existe essa desconexão. Então, uma pessoa pré-contemplativa, por mais que você fale para ela, ela vai falar: não, não me vejo assim, não estou assim. Né? Que é o caso da nossa personagem lá, da Ellie. Sim. A pessoa que está em fase de contemplação, ela já está um pouco mais apta a receber algumas informações, a processar algumas coisas, né? E até que você consiga mover essa pessoa para outros estágios, até que ela chegue à ação, a fazer realmente. E o que eu achei legal nesse filme é que ele traz um aspecto também menos científico, né? Aquela última cena, desculpa aí o spoiler, né? Pode dar dela com a mãe? Dela com a mãe. Aquilo é de uma poesia e de um acolhimento. Não tem como você não chorar naquela cena. Silvia, Aquela mãe passar por aquilo, admitir aquilo para a filha, né, do abandono, não o abandono real, mas o abandono de que ela teve uma depressão pós-parto. Né? Quantas mulheres exatamente. passam pela depressão pós-parto e não sabem o que fazer, por que fazer, como fazer, e qualquer coisa que aconteça está sempre a nossa criança interior, né? Exatamente. Todas as questões, a gente tem que revisitar a nossa criança, né? E quando ela revisita essa Exato. criança a É convite isso. da mãe, ela é alimentada pela mãe, aí ali ela consegue encarar que sim, eu preciso me Exato. tratar, eu aceito a minha doença, e a Exato. partir do momento que você aceita a sua doença, você consegue admitir que você pode se tratar e vai ter cura, mesmo que não Isso. exista uma cura, que seja algo que, como a obesidade, é algo que é controlável, mas é uma É, doença crônica. Eu sei isso. porque eu sou acometida dessa doença e sei que é uma luta ali que você tá É e você trava, multifatorial, né? Então a multifatorial, gente tem que observar, não totalmente. é só, Sim, como as pessoas falam, fecha a boca, é déficit calórico. Não é só isso, é também isso, né? também E isso. o que eu achei legal é que nessa fase da mãe, nessa parte que ele fala da mãe, né, que aparece lá na cabana, como um casulo realmente, né? Porque você vê que no filme inteiro, não sei se você prestou atenção nisso, mas não há toque Não, nenhum. E não há presença, em porque nem nenhuma. o pai nem O pai é aparece. O ausente. pai não aparece no filme. Não tem Exatamente. um ator representando o Não pai. tem um ator representante. O pai está sempre no imaginário, Sempre, né? mais pagando as contas, mais não sei o quê. E até aquela madrasta, coitada, uma pessoa equivocada, mas dentro do que ela tem do repertório dela, Isso, ela tenta fazer o melhor pela Ellen. isso, Ela tenta. isso. O único amor real que existe ali é o da irmã. É, Ali existe realmente é. uma troca, no entanto que a irmã fala, né? Se você morrer, eu te dou Eu te eu mato. te mato. É. Enfim, e é exatamente isso, né? E é muito, esse filme é muito Que eu bonito, acho ele que é é a única que está muito tocante. próxima da linguagem dela, né? Sim, Porque a todo momento ela está ali mostrando que ela precisa ser olhada, né? O emagrecimento é para chamar é para atenção, chamar né? atenção, Eu tô né? aqui, eu existo, né? Então, eu achei muito curioso, porque eu não sei se você já ouviu falar de Bert Hellinger. Não. Ele é o criador de uma terapia sistêmica chamada constelação familiar. Ah, a constelação eu conheço, inclusive tem uma série maravilhosa que é Uma Nova Mulher, Tem isso, eu adoro, sensacional. Aham. maravilhosa, vale Mas eu não super a associei o pena. nome do criador a. Então, Bert Hellinger, ele associou, ele falou sobre a Aham. constelação familiar, embora a constelação familiar seja um processo terapêutico utilizado até pelo SUS, nas PICs, né, nas, na, tem um outro lugar que também é utilizado
no Ministério Público, acho que Defensoria Pública, se não estou errada, tá? Aham. Eles utilizam como método de mediação, tá? Ele não tem um reconhecimento científico. Então, quando você fala sobre constelação familiar para psicologia, ele não é validado, mas ele é um método paralelo. E ali, quando a mãe volta ao cerne da questão, que é a falta da amamentação, né? É como se abrisse para ela uma nova história, uma nova realidade. Então, no momento que ela entra em contato com a realidade, ela se cura, né? Então, a constelação familiar, ela é uma terapia sistêmica, não científica comprovadamente, né, científica, mas uma terapia que tem o seu grau de eficácia e que pode, num momento como esse, também ajudar, né? Queria deixar claro que hoje o padrão ouro é a teoria cognitivo-comportamental e essa realmente é muito eficaz, porque é isso, ela trabalha com o pensamento, como você pensa, o que você sente e como administrar essas emoções, né? Então, que essa é a base também da medicina oriental, né? E que vai trabalhar mais a fundo essas questões mentais que a gente desconhece, né, Silvia? A gente não sabe o que é a nossa mente. A gente pensa que a nossa mente é nosso cérebro. A gente tem uma questão de identificação com a mente, quando na medicina oriental a mente é um órgão acessório. Tem uma alegoria que eu amo. Não sei se você já ouviu falar da alegoria da carruagem. Não, Não? não. Conta pra gente. Nossa, essa, Quero essa saber. alegoria é muito interessante Hum. para a gente compreender que a gente não é a nossa mente. É assim, nós temos uma carruagem, tem os cavalos são os sentidos. Aí você tem a pessoa que segura essa carruagem, Tá que é com a o rédea. cocheiro. Rédea na mão. Rédea na mão. Quem é o cocheiro é a mente, esse órgão apêndice. Mas o cocheiro é o dono do destino? Não, o dono do destino, quem é? Você que está dentro da carruagem. Então, você tem que mandar o comando para a mente orientar os sentidos para chegar até lá. E a gente sabe quase nada sobre a mente. E eles já estão, há anos-luz falando sobre todos os vieses a respeito da mente. Então, não é que a gente, tendo condição e tendo consciência, que a gente vai lidar melhor com a situação. Não é isso. Mas a gente tende a lidar melhor com o que é conhecido. Então, estudar a mente seria algo muito importante. Tanto é, por exemplo, que uma pessoa obesa, a gente sabe que tem uma questão multifatorial, o trabalho só do nutricionista, sozinho, muito dificilmente ele vai conseguir mudar. Ele tem que ter um médico, um psicólogo e um nutricionista. Esse trabalho é que é um trabalho importante para que essa pessoa consiga dar o outro passo, E mudar a né? relação dela com o alimento, né? Mudar a relação, entender os limites dela, Sim. porque assim é como se fosse a gente não é um único ser, né? A gente tem um corpo, mas tem tanta coisa que Que se une a envolve, esse né? Muita corpo, né? coisa, Muitas muita coisa. questões. Então, Sim. você conseguir atingir esses pontos, você precisa de um trabalho. Sim. E uma coisa também que eu queria falar com você sobre, até foi a dica de uma amiga minha, da Márcia Mairim, que um beijo, Márcia. Ela me mandou um Reels do Pedro Andrade, aonde ele falava sobre a mudança global no mundo todo, em marcas de roupa, em restaurantes que agora têm feito pratos menores, porque as pessoas estão comendo menos, a partir do uso com indicação médica, acompanhamento de nutricionista, de todo mundo, de uma rede aí de apoio científico que estudou sobre e até os efeitos das chamadas canetas emagrecedoras, né? A gente tem a semaglutida, a gente tem a tirzepatida, né? É o Ozempic, é o Mounjaro, não interessa. O
que interessa é que são substâncias que foram estudadas e que, quando bem aplicadas, elas são extremamente eficazes, que têm mudado globalmente o comportamento da humanidade. Eu estava vendo outro dia uma entrevista, eu achei muito interessante, da psicanalista Andréa Vermont, que eu adoro, ela falando, ela emagreceu muito, ela emagreceu mais de 20 quilos, e ela contando: gente, quando eu estava cheinha, gordinha, as pessoas me criticavam por isso. Agora que eu tô magra, ficando gostosa, as pessoas também me criticam por isso. E aí todo mundo fica falando: ah, duvido que ela tenha emagrecido, que ela não tá usando a canetinha. Se eu usei ou se eu não usei a caneta, qual é o problema? Se você tem uma pessoa que tá, com perdão da palavra, aquela doença horrorosa, o C, né? Uhum. A pessoa vai utilizar a quimioterapia, a radioterapia para o tratamento. Por que que uma pessoa obesa não pode utilizar a tizepatida para o tratamento dela? Aí ela é julgada? Exatamente. Você vai julgar uma pessoa que está tomando uma quimioterapia? Olha, fulano É, também, né? Está combatendo você. Ah, mas também está usando uma quimioterapia. Quem é que não vai vencer? exatamente. Gente, isso é minimamente ridículo, desumano, É, cruel e de uma ignorância que não tem tamanho. A gente está falando do uso acompanhado, como você vê gente que pesa é, 30 quilos usando dizepatida. Essa pessoa ela precisa, né, de um tratamento com psiquiátrico, porque certeza. ela deve estar exatamente com essa alteração da sua Visão da sua imagem, da sua autoimagem. autoimagem, e ela está É, nesse lugar aqui que o filme aborda brilhantemente, da é. anorexia nervosa. Porque uma pessoa que não tem indicação para utilizar uma caneta emagrecedora, ela está precisando de muita ajuda, É né? verdade, Silvinha. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão da mudança Claro. global com a utilização das A canetas mudança é real, emagrecedoras. né? Agora, o que a gente tem que lembrar é que existe uma questão cultural. O obeso, ele sofre um estigma, né? Então, e a classificação da obesidade como doença, ela é muito recente na história, né? Então, tirar o estigma e classificar como doença é um processo. Eu conheço pessoas que são obesas e que foram a médicos e que lá chegando os médicos falaram você precisa emagrecer e a pessoa, junto com outro grupo de pessoas, enquadra esse médico como gordofóbico. Então, o estigma vem, inclusive, muitas vezes, da pessoa que tem a obesidade, né? Da pessoa que está naquela condição, naquele momento, que é reversível, né? A gente sabe que é uma doença crônica de inflamação de baixo grau, contínua. Então, o corpo responde a isso. Então, metabolicamente, as coisas vão alterando. Ah, mas eu sou obeso, estou com meus exames todos ok. Ok, até quando? Né? Então, hoje a gente tem uma avaliação, uma tiragem do INCA que mostra que quando você reduz a obesidade, você diminui a chance de 13 CA, 13 tipos de CA. É muita É muita coisa. coisa, é muita coisa. Então, o que acontece é que hoje a gente tem que entender também, eu gosto muito de ponderar as coisas, sabe, Silvinha? Essa medicação é uma medicação recente, extremamente potente, a gente não pode discutir sobre isso, tá? Mas o médico que vai receber o paciente, ele tem que dosar o risco, né, funcional e clínico da utilização dessa medicação, porque é uma medicação nova. E como qualquer outra medicação, vai haver o que a gente chama de side effect, Uhum. que eu esqueci em português agora, o efeito É o efeito colateral. colateral. Então, vai ter algum tipo de manifestação, e isso a gente só vai descobrir a longo prazo. Eu fico me lembrando da história da anfetamina, que ela foi utilizada pela primeira vez, foi, né, feita pela primeira vez em 1887. Meu Deus. 1887. E aí as pessoas Século usavam, XIX. sabe como o quê? Descongestionante nasal. Como hoje as canetas, elas foram primeiramente utilizadas para quem? Diabetes, né? Diabetes, Sim, exatamente. sim. Ao longo do processo, descobriu-se o quê? Que ela também emagrecia. As anfetaminas também faziam a mesma coisa, emagreciam. 2011,
2011, a venda da anfetamina foi proibida. Então, de 1887 a 2011, temos muitos anos aí de utilização de um medicamento, né? Que teve um histórico de que começou sendo usado de uma forma, depois foi usado para depressão, aí descobriu-se que também poderia usar para emagrecimento, e aí começaram a perceber que existia uma certa dependência e que ela trazia algumas questões cardiopulmonares importantes, e aí em 2011 a Anvisa vetou o uso da anfetamina. Então a gente tem que lembrar que as canetas são medicamentos e que, sim, existem riscos, mas que existem mais benefícios do que riscos para as pessoas que estão acima do peso. Indicadas, né? As Existe indicadas. indicação. É isso que as Exatamente. pessoas estão perdendo a noção. O médico vai olhar e vai ver, gente, o percentual de gordura dessa pessoa, o IMC dessa pessoa está muito maior do que se preconiza. Ela está em risco, ela tem doença metabólica junto, né? Tem a pressão alta, diabetes, né? Dislipidemia. Ah, tem. Então, essa pessoa está em risco maior. Então, o que é melhor? Deixar ela no risco ou utilizar uma medicação nova, recente, da qual a gente realmente não domina todos os efeitos colaterais? O melhor é dar a medicação, sem dúvida, porque hoje é o melhor que a gente tem. É o melhor que a gente tem. E a pessoa fala, já que você não tem medo de perder gente para as canetas emagrecedoras no seu consultório, não diminuiu o volume? Se eu trabalhasse só com emagrecimento, Silvinha, talvez eu fosse te dizer, olha, teve uma queda realmente no meu número de pacientes. É que eu atendo outras particularidades também. Mas, realmente, a medicação ela é tão eficaz que ela acaba tirando as pessoas da consulta. O que também é um grande erro, porque a gente sabe que sobre qualquer forma de emagrecimento, a gente tende a perder água, gordura e músculo. Então, fazer o uso da caneta juntamente com o nutricionista para fazer o manejo, né, dessas questões é o que. E mais do que isso, tá, Silvinha? Para te ensinar a comer de uma maneira adequada e você ter um psicólogo junto para te ensinar a lidar com as questões emocionais, porque a gente tem muita questão de comer emocional, do beliscador emocional, né? Da compensação. Da- Eu fui ali, da joguei com- 2 horas de tênis. Eu vou comer um chocolate. Como mesmo. Exatamente. Então, você saber lidar, você saber compor o seu prato, você Uhum. saber o que você precisa no seu dia a dia, que é o que eu faço com meus pacientes, né? Eles saem de lá, alguns voltam, outros não voltam e mantêm o seu peso, porque entenderam o porquê. Eu tenho uma paciente minha que fala, eu gosto de você, porque você sempre fala, eu vou explicar a você por que isso deveria ser bom para você. O que isso vai influenciar? E aí, quando você fala isso, já que a coisa entra, eu falo, faz sentido para mim. Porque tem que fazer sentido para o paciente. Então, o acompanhamento nutricional e psicológico durante o processo do uso da caneta deveria ser obrigatório. Mas as pessoas também querem só o atalho. E aí a gente tem uma questão muito grande, que realmente teve uma redução muito grande no peso, na quantidade de comida das pessoas, porém, a gente tem aí um índice muito grande de reganho de pesos, com peso acima Do que do tinha peso quando começou inicial o de quando tratamento. começou o tratamento. É. Então quer dizer que a caneta é contínua? Muito provavelmente, para algumas pessoas, sim. Possivelmente, para outras pessoas, não. Por quê? Porque a gente tem que entender que se a obesidade é multifatorial, qual é o fator que eu, trabalhando, eu consigo associar e deixar a pessoa com um lastro de possibilidade, usando caneta ou sem usar a caneta, né? Então, eu tenho que entender qual é o que a gente chama, é impossível não associar, né? Na medicina oriental, de reto. Qual é o reto? Qual é a causa? Da onde está surgindo isso? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa, né? Então, um bom profissional
tem que entender um pouco dos modelos transteóricos de mudança para entender como você fazer um approach. No outro dia eu fiz um vídeo sobre Coca-Cola, surgiu um assunto, né? Coca-Cola, como é que você indica? Coca-Cola zero ou no Coca-Cola não zero? Não, mas Coca-Cola é ultraprocessado, você vai indicar Coca-Cola para o teu paciente? Aí o outro, mas o paciente não bebe outra coisa, é melhor indicar o zero. Aí começou a bafafá lá no grupo de nutrição clínica, né? E eu pensando, gente, olha que estão gastando tempo aqui discutindo um produto, quando na verdade a gente tem que olhar para a pessoa. Quem está tomando essa Coca-Cola? Está pronto para mudar? Consegue mudar? Quer mudar? Então, a gente tem que olhar, um bom profissional é capaz de ajudar um paciente a conduzir um paciente nesse sentido, sabe? De entender as limitações e aonde esse paciente pode chegar ou quer chegar, entendeu? Uhum, perfeito. Um pouco sobre isso. Ô, Jaque, o que que fez esse filme ser tão importante para quem nunca viveu um transtorno alimentar? Porque muitas pessoas que ignoram, né, o assunto tendem a falar: ah, mas isso aí é frescura, é um excesso de vaidade. A pessoa, no caso da anorexia nervosa, ela está excedendo a magreza porque quer ficar igual modelo, que também o modelo que a gente tem. Os modelos que a gente tem, hoje tudo bem, tem uma diversidade maior de corpos, as pessoas estão um pouco melhorzinhas nesse lugar. Mas se você for ver um desfile de passarela, é o cabide, É o é o cabide cabide. que anda. Aí tem uma menina de 14, 12 anos vendo aquilo, quer ser uma Gisele na vida, ela vai ter como referência um cabide. Então, Exato. fica muito próximo aí também, né? É. Entre aspas, a culpa que o mercado tem, que a indústria tem, sobre a visão que a própria adolescente. Vamos colocar uma pessoa mais jovem, que eu acho que é o momento que a gente está em formação e que é mais fácil entrar na cabeça de alguém e você busca essas referências no externo. Quando você olha uma mulher super magérrima desfilando e ela milionária, fazendo Pantene, fazendo não sei o quê. Isso. É difícil você desconstruir essa imagem também. Então fala sobre a questão Vou de te falar. frescura e tal. E por que que esse filme é importante? Porque ele aborda exatamente o cerne da questão, né? Hoje a gente tem um excesso de informação, né? Os adolescentes e a gente, às vezes, de modo geral, a gente fica muito tempo nas telas, né? Consumindo muitas coisas. E eu acho que, para mim, hoje, a maior dificuldade é fazer com que pessoas. É até difícil falar isso, mas eu vou falar, né? Você sabe que eu gosto de uma polêmicazinha, né? Uhum. Sigam pessoas que falem a verdade, porque o que a gente tem de picareta hoje, vendendo a mãe para o diabo, é de montão. Todos os dias eu tenho no meu consultório, Silvia, eu atendo e eu dou um mês para ficar comigo ali no WhatsApp, tirando dúvida, mandando vídeo, fazendo compras, o que a pessoa quiser. Então, eu recebo muita gente com muito vídeo de profissionais desqualificados, falando um monte de besteira sobre nutrição e outras coisas mais, o tempo inteiro. Então, eu gasto muito tempo do meu trabalho desmistificando mitos que são criados a partir dessas pessoas. E aí eu fico pensando uma menina, ou um rapaz, ou alguém mais novo consumindo esse tipo de informação, como é que é lidar com tantas informações, com esse excesso de informações e informações truncadas? Deve ser muito difícil, porque começa assim, com observação. Se a outra que ganha dinheiro, né, que vai lá, anuncia tigrinho, tigrão, nananã, comprou carro, está andando de jato, então quero ser também, quero fazer também, porque todo mundo quer ganhar fácil, todo mundo quer fazer tudo muito fácil. Só que as coisas não são assim, né? Então a gente tende a fazer um atalho no nosso cérebro, né? O cérebro procura sempre algo O caminho mais fácil. mais rápido e mais Fato. fácil. Então, esse sistema que a gente tem cerebral é que faz com que a gente comece a se desvirtuar do que é realidade. É o que faz uma menina, por exemplo, que já está pesando 50 quilos, fazer 10 horas de esteira sem precisar.
É o que faz, por exemplo, eu recebi uma menina de 16 anos no meu consultório, linda, corpo perfeito. Trouxe aqui, ó, oxandrolona como prescrição. Falei, mas você sabe que isso aqui é bomba? Não. É bomba? É bomba? Ah, mas eu queria ficar com aquele corpo seco. Mas eu falei, então, Malhado. esse corpo não é um corpo normal. Não é saudável. Não é saudável, né? Então, assim, a gente precisa de músculo, a gente pode secar a gordura. Existem maneiras de você fazer isso, mas existem maneiras melhores de você fazer isso, porque, como, de novo, até o nosso corpo, ele tende a buscar de novo o que ele perdeu. Uhum. Como uma forma de sobrevivência. Por isso existe o efeito platô, por isso as pessoas emagrecem, depois engordam de novo. Então, quando você faz a coisa linear, devagar, porque ninguém engordou da noite para o dia. Eu sempre pergunto, quanto tempo você levou para chegar no peso que você está? Aí a pessoa fala, uns 7 anos, uns 10 anos, mas ela quer emagrecer em 1 mês. Vai emagrecer, pode emagrecer. Mas a possibilidade dela manter é que vai ser difícil. É mínima, né? Vai Porque você emagrecer, tem né? que fazer o processo ao contrário, Aham. para que não haja o reganho. Sim. Então, hoje, quando eu olhei para esse filme, eu falei, meu Deus, é mais uma menina que deve estar impactada por um excesso de informação, traz uma questão familiar muito forte. Sim. Porque ela tem a questão do abandono, né, do pai, que nem aparece no filme, a mãe, querendo ou não, foi viver a vida dela com uma outra relação. E aí, obviamente, ela se sentiu abandonada e quis chamar a atenção. É claro, não sou psicólogo, não estou aqui dizendo que seja isso. Mas a gente sabe que isso tem muito a ver, né, Jaque? Muito a ver. É muito. A vida é muito dinâmica, né? Então, é muito difícil a gente olhar para todos os aspectos e tentar abordar, por exemplo, num podcast, todos os vieses. Uhum. Mas olhando para ela, a gente percebe que ela se entristece porque existe uma incapacidade da mãe administrar, da madrastra administrar a situação e do pai administrar. Aquele E médico ela, fez toda a diferença na vida dela, né? e o Luke também, né? O look Luke mais ainda, né? Eu cheguei a imaginar, É. será que o Luke está colocado ali naquela casa? Que é outra coisa importante, né? Aham. A rede de apoios. Sim. E de você olhar para a realidade do outro, porque ela sabia que a amiga dela não ia conseguir sustentar a gravidez, porque é outra coisa muito importante, né? Eles não têm nutrientes, né? Uhum. Então não tem como Nem manter. menstrua, né? Nem Você viu? Ela menstrua. perguntou quanto tempo você não menstrua? Há muito tempo ela nem muito. consegue menstruar. Cabelo cai, unha Tudo, né? cai. Então, E a questão do pelo, aumentar se do pelo protegendo para poder pra- se proteger do aquecimento. Isso, Interessante é interessante. isso, É né? o corpo tentando se defender o tempo Exatamente. inteiro, O corpo está né? o tempo inteiro querendo que a gente Estado de sobreviva, alerta. né? Eu preciso viver, eu preciso viver. É. Manter Então, você vivo, né? essa coisa de estar ali, eu achei que o Luke fosse colocado ali pelo terapeuta, para poder fazer, ajudá-la de alguma forma, porque você vê que a anorexia nervosa é algo tão impactante, que tem aquela cena que eles saem para o japonês, né? Aham. Em que ela mastiga e E cospe, né? Não consegue engolir, né? Ela não consegue engolir, né? Então, Uhum. é algo realmente muito impactante. E ele utiliza aquele bolinho, né? Sim. Que ela cheira o bolinho, Uhum. todas elas cheiram o bolinho, mas não conseguem comer. E é muito difícil realmente para a família que está ali, porque é o âmbito desconhecido, né, Silvia? Você mexer com o que é desconhecido é muito difícil. Muito difícil. Então, por isso que é importante trazer para a consciência, mostrar como o pensamento funciona. Por isso que a TCC, a teoria cognitivo-comportamental, é fantástica, porque ela vai, de certa forma, te aproximar do seu padrão de pensamento, né? E é isso, né? Porque são muitos vieses. A gente pode ficar aqui até amanhã Sim, não tem falando, como. porque é muito individualizado o processo, né? E aí é isso. Eu fico pensando, tem uma cena importante também que é interessante para quem está ouvindo a gente, diferenciar, né, a bulimia da anorexia. Uhum. Que uma menina fala assim, você se corta
Aí, ou você usa laxante, Relaxante, é. ou você faz vômito, Aham. você porque o bulêmico, ele faz isso, ele tem a compulsão, ele Uhum. come, 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 come. E vai lá e joga tudo fora. É. Uhum. Então, a anorexia não, a Nem anorexia come, né? nem come. Nem come. E Exatamente. essa questão do corte? Tem a ver, né? Tem, porque é automutilação, né, então, assim, você tem todo um processo de culpa, né, tanto é que eu acho uma cena linda quando eles estão na casa e eles vão comer, e aí pergunta: "É para comer? Não é?" "Não, você tem uma meta, você come o que você quiser, se você quiser, aqui não tem culpa". Então, quando eles estão confortáveis entre eles, né, e um estudando a possibilidade do outro, como o outro está lidando, eles vão se desmembrando um pouco, se desfazendo um pouco dessa capa de culpa que se carrega, né. Porque o bulêmico e o anoréxico, eles também sofrem, né, não é uma coisa que seja assim: "Ah, tranquilo para mim, você É, aí que está ninguém de adoece fora". porque quer, pelo menos É, em plena consciência, né? Que foi o que você exatamente. falou, É. né? A identificação é que é o que torna difícil, né. Mas existe também um período que é da adolescência até a primeira fase adulta, que normalmente se o médico consegue, junto com o paciente, passar por essa etapa, a probabilidade dessa pessoa depois se curar é maior. É engraçado, né. Uhum. Mas ainda assim, a gente tem 20% de chance de morte entre pacientes É uma tristeza, realmente é uma com essa tristeza. questão da L. É. O objetivo do tratamento não é apenas recuperar o peso, mas recuperar a qualidade de vida. Já que a gente vai terminando o nosso tempo, né? Passa, né? Depressa, Voando, né. menina. Passa Achei que depressa, também estávamos aqui há achei. 15 minutos Pois só. é, tá Ó. vendo? Fica uma reflexão que eu acho interessante, né? Emagrecer e desenvolver uma boa relação com a alimentação não são necessariamente a mesma coisa, né? É Porque verdade, existe você a vê. medicalização do corpo, pressão por emagrecer rápido, a importância do acompanhamento do médico e nutricional, o perigo da automedicação e a compra de versões sem procedência. Para a gente tentar. E também tem aquela coisa: nossa, você emagreceu, você tá linda. Queria contar para você, se você não sabe, emagrecimento é uma coisa, beleza é outra. Exato, São coisas separadas. exato, Existem mulheres belíssimas que estão acima do peso, não estou exato. aqui glamorizando a obesidade, tá? Sim. Estou só sendo uma pessoa Real. sensata e real. Existem Uhum, mulheres belíssimas obesas, e existem uhum, mulheres horrorosas magérrimas, mas uhum, horrorosas, uhum, né? Vamos combinar. uhum. Então, uma coisa é uma coisa, como dizia um personagem da novela, uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, É basicamente isso. Então, eu acho importante a gente também ter essa consciência de não glamorizar a magreza. De que isso. a pessoa é magra, você tá linda. Não, meu amor, se eu tô linda, magra, gorda, mais ou menos, do jeito que eu tiver. Eu sou linda. Agora, não só porque tá magra a pessoa tá bonita, porque isso mexe também com a questão, né, do espelho, e aí vem essas interferências na própria identidade da pessoa, no seu olhar para o espelho, e aí vem a anorexia nervosa, a bulimia e tantos transtornos alimentares que a gente sabe que são horrorosos tanto quanto a doença crônica que é a obesidade. Então a gente também tem que tomar esse cuidado. Eu queria que você, para a gente encerrar, Uhum. se você pudesse deixar uma mensagem para quem está enfrentando um transtorno alimentar, ou para quem ama alguém que está passando por isso, qual seria a sua mensagem, já? Ui, agora você pegou pesado, Tá hein. vendo? Aqui o negócio é assim, do nada vem um É, negócio. eu diria que todos os corpos são emprestados, né, eles são veículos para a gente estar aqui, e a gente tem uma missão a cumprir. Eu acho que pessoas que passam por esse problema, precisam de apoio, e apoio profissional é importante, né. Então, eu diria para que essas pessoas procurassem 2 caminhos: o da espiritualidade, seja ela qual for, porque a gente encontra o belo na essência e não no corpo, né. E o cuidado profissional, não negligenciar o aspecto profissional, porque ele é aquela pessoa, o profissional capacitado é aquela pessoa que vai realmente conseguir
transformar o indivíduo, vai ajudar o indivíduo na sua própria transformação, porque quem transforma é o próprio indivíduo, mas ele vai ser um veículo de ajuda, né? Então, trabalhar as questões que dizem respeito à mente e trabalhar com profissionais que olhem você como um indivíduo capaz de se transformar. Eu acho que é o bonito da gente poder indicar, né? Porque eu poderia estar falando aqui cientificamente sobre outros atalhos, outras propostas, mas é isso, ser pessoa, ser gente, envolvem muitos vieses. Sim, E, para mim, esses 2 vieses são são os mais importantíssimos. importantes. A alma e o corpo, eles têm que andar Perfeito, juntos. perfeito. E para a gente encerrar de vez mesmo agora, por que eu devo assistir o filme O Mínimo para Se Viver? Porque ele é lindo, ele é sensível, ele trata de uma questão que a gente não tem um olhar muito claro sobre, que é a anorexia. Então, é uma boa forma de você entender a doença, entender como as pessoas que estão à volta da pessoa que está acometida também se relacionam com a doença e entender que a gente tem uma ligação muito importante com os nossos antepassados, né? Com quem trouxe a gente ao mundo, com quem, enfim, nos embalou, nos explicou sobre a vida, as referências familiares, elas são muito importantes, elas ditam muito do comportamento, do hábito da pessoa, né? Então, o olhar para trás é olhar para frente. Eu acho que essa é a beleza do filme. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, Jaque, Eu que te mais uma agradeço por estar vez. mais uma vez Ah, aqui. adoro, adoro. E eu quero agradecer a Vereda Beauty, Experiências que Florescem. A Vereda Beauty te ajuda a trazer de dentro para fora sua beleza, seu bem-estar, autoestima e tudo isso num só lugar. Porque cada detalhe importa. Então, agende a sua experiência na Vereda Beauty. Tá aqui o arroba para você conhecer o trabalho delas lá, da Mariana Credídio e toda a sua equipe. Elas que cuidam da minha beleza. E tá lindíssima, adorei esse Gostou o tom de cabelo? cabelo, Tá tá vendo? ótimo em Olha, você, tô Silvia. modernérrima. Tá demais. Tô Tá bem bonito, eu tinha garotinha. reparado, não tinha comentado, mas eu tinha reparado, tá Ai, bem ó, bonito. vereda, 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 experiências que florescem. Você já sabe, o arroba tá aqui, arroba Vereda Beauty. Era a antiga Moringa, underline Barra, que sempre me apoiou aqui. Agora a Mari, com a sua equipe, está passando por uma transformação. E essa vereda tá aí para você se enveredar na sua beleza, com a sua autoestima, porque é isso que vale, né? A beleza tá aqui dentro, a gente lá só realça, tá? E também a gente que gosta de um beach tênis, a Oxi, gente que como gosta a de um gente gosta tênis, de um de um pickleball, de uma bolinha, pickleball, de né? uma... Tem raquete? Chamou raquete? Isso, A titia tá lá. a Não gente tá quer nem lá. saber. E para isso eu conto com o apoio da Milene Gimenez Fisioterapia. Ela faz o recovery quando você, né, tá lá jogando um torneio, ou vai ter um torneio, tem aquele suporte depois do jogo para você voltar a andar, né, não ficar andando igual pato, Trabalhar o joelhinho. né? Ô, meu joelho, aquela coisa. E também a prevenção de lesões, que é muito importante, né? A gente pratica o esporte, mesmo o amador. Você que é profissional também, que está vendo aí, procure a Milene, porque ela te atende em casa, ela atende também no espaço dela. E isso é importante, né? A gente ter alguém olhando pelas nossas lesões e fazendo a fisioterapia esportiva e também o Pilates, tá? Então tá aqui, arroba Físio Gimenez. Minhas duas apoiadoras maravilhosas, sem elas eu não existiria nesse podcast Que que vos coisa fala. boa. Então a É gente tem isso. que agradecer. E só mulherada, Porque a viu? gente joga como amadora, aliás, a gente joga como amadora, mas a gente pensa que a gente tá jogando mesmo como profissional, né? Profissional, imagina se A não. gente só se acha. A gente só se acha. Às vezes a gente tem até certeza, né? É. Quando pega uma medalhinha aqui, uma medalhinha acolá, fica É. até se achando, né, Você que Jaque? tá danada, né? Apaixonada pelo pickleball, apaixonada. Tô Entrou até pra nunca sumida do mais, beach né? tênis, Tá, né? acabou, Ando né? ouvindo reclamações de Aí eu amigos. acho que você tá É, faltando um pouco com a é. galera do beach Mas eu tênis. vou. Eu tenho. O tênis é o amor da minha vida, sempre foi. Eu jogo ainda o tênis Quem é 2 vezes por. tênis? Tênis. Quem é Quem é tênis? tênis na Quem sua é vida? esse? É.
que é tênis? Eu jogo 2 vezes por semana. O beach tênis, raramente uma vez por semana, é o que eu menos tenho Olha jogado. isso. Eu tenho que fazer aqui minha culpa. E o pickleball é o quê? 4 vezes na semana, se deixar todo dia. Eu tô apaixonada. Mas é legal, porque é um esporte que te ajuda no cognitivo. Ele é um Total. esporte que te faz pensar rápido e me ajudou no tênis e no beach tênis, E você tá? sabe que é o mindfulness, né, que a gente fala do ato da presença, porque você tem que estar ali Você não conectado. E pode agora, para distrair onde eu com vou? nada, senão Você você não toma uma pode. bolada na cara. Exatamente. Então é É o de momento plástico, de. mas é plástico é É, durinho ali, aquela bola dói, tá? Do eu sei. pickleball. Então, eu cheguei a jogar, né? Você Mas chegou a eu gosto mesmo é jogar. do pé na areia. É, Caipirinha, é. mentira. Por isso que Só eu pé na gosto de areia. tudo. Se eu posso ter tudo, pra que que eu vou ficar focada numa coisa só? Não é É, verdade? Eu sou exatamente. dessas Isso já, aí, que vai. quando eu Chamou, gosto, vai. chamou, É eu tô bora, lá. bora. E as resenhas depois? Que Melhores, são né? melhores ainda, É o né? Soci, né? É exatamente, é o sócio, é Quem isso dera, que aí. se todo mundo tivesse um lado psicossocial, assim, bem ativo, É, não teria pelo menos problema. afasta outras coisas. Até agora, graças a Afasta. Deus, pra mim tá dando certo. Eu Afasta, tento dá ver a vida da certo. melhor maneira, passo por problema, mas eu tô ali. O meu negócio é eu perco o amigo, mas eu não perco a piada. E nem É o minha forma, e jogo. nem o jogo. É, É como eu digo, você não ficou chateada, você perdeu. Eu falei, gente, paga um boleto da minha casa? Não não. paga. Eu não vou me aborrecer. Eu fico chateada quando eu jogo mal. Posso até ganhar a partida. Aí já é uma coisa comigo mesma, minha É, cobrança, que eu também tenho trabalhado essa mentezinha encaracolada para melhorar e entendo. parar de me cobrar tanto, porque eu nem sou profissional, nem pago o boleto de casa jogando nem pickleball, nem tênis, nem beach tênis. Mas é Eu acho que tem normal, né? sobre isso também, sobre a gente, É, né? O sobre a nosso gente. nosso É o nosso comportamento, né? autodesafio também, Eu né? quero dar o Então, melhor, eu pelo menos quero a gente fazer o está melhor. projetando isso dentro de um esporte, né? Não É, está pelo menos é levando para uma saudável, outra, né? Exatamente, um outro exatamente. caminho, né? Então é isso. Muito obrigada Eu que te mais uma vez agradeço, pela sua Silvinha. Muito bom estar presença. aqui com você. Volte sempre, tá? Sempre que você chamar, seu Você tá chamado aqui. será atendido. Maravilha. E você que está em casa, compartilhe o nosso conteúdo com quem gosta de dicas de séries e filmes. Você sabe que é importante para a gente que você dê o seu like, que você comente. E quanto mais gente você compartilhar, o canal vai crescer. E aí a gente tem condição de ter mais audiência, mais gente sendo tocada pelo tema do audiovisual. Hoje a gente falou sobre um assunto tão sensível e tão necessário, tão importante. E a dica você já sabe: assista o filme na Netflix, O Mínimo para Viver. E esse filme nos lembra que transtornos alimentares não são uma questão de força de vontade, mas de saúde física e mental. A recuperação é possível, mas exige acolhimento, tratamento adequado e uma rede de apoio. Se você percebe sinais de sofrimento em você ou em alguém próximo, procure uma ajuda profissional. Quanto mais cedo o transtorno começa, maiores são as chances de recuperação. Então, é isso. Você perceber esses sinais e procurar ajuda, quanto mais cedo, melhor, É. porque é mais chance de ter esse tratamento aí. E obrigado mais uma vez por acompanhar esse episódio. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Informação de qualidade também salva vidas. E você já sabe, aqui eu sempre te convido. Bora falar?